Buenas, senhores, tudo certo? Então hoje eu trago para vocês aqui umas ideias sobre operações com frações. Gente, nós vamos ver aqui então as 4 operações: soma, subtração, multiplicação e divisão, certo? Só para organizar algumas coisas e como em breve aí nós vamos iniciar alguns conteúdos mais aprofundados, fração tem que ser algo natural para nós, tá? Então aqui eu começo com um caso bem básico de soma de frações. A soma de frações é a parte mais delicada, né? Soma e subtração, é onde tem um pouquinho mais de trabalho pra gente. Nesses casos aqui, multiplicação e divisão é bem tranquilo. Gente, dos dois casos de soma e subtração, porque eles se resolvem da mesma forma, nós temos a seguinte situação. Primeiro caso é quando nós temos os denominadores, que é esse carinha aqui de baixo, comuns, ou seja, aqui e aqui tem o mesmo carinha embaixo, né, o mesmo denominador. E depois nós temos o segundo caso, para quando nós temos os denominadores diferentes. Tá? Para denominadores comuns, gente, o que vai acontecer aqui nessa situação? É bem simples, tá? Quando nós temos denominador comum, tu simplesmente repete o teu denominador e faz a operação que está pedindo. No caso ali, 3 mais 1, 4. Ah, mas se fosse menos, é a mesma coisa. Olha só, digamos que a gente tivesse aqui, então, 3 quintos menos 1 quinto. O que ia acontecer? Denominador comum, né? É o próprio ciclo, esse é o mesmo denominador. E aqui tu faz a operação que pede. 3 menos 1, 2 quintos é a minha resposta. Tranquilo? Pode ficar negativo, enfim, e não precisa ficar o número inteiro no final. Lembra disso. Aí, senhores, nós temos aqui um caso, que é quando nós temos, então, denominadores diferentes. Gente, isso aqui é mecânico, tá? É sempre da mesma forma que a gente faz. Então, o que tu vai fazer? Primeiramente, tu determina, nessa situação, quem é o teu denominador comum desses dois caras. Como assim? 3 aqui, 2 e 3, né? Quem é o denominador comum? Quem é o cara que está na tabuada dos dois? Como que eu faço isso? A gente tem várias formas de pensar aqui, tá? Nós podemos fazer ali então o MMC, que eu acho que para esses casos é desnecessário. Nós podemos pensar um pouco, porque é só pensar. Olhar aqui, 2 e 3. Que número está na mesma tabuada do 2 e do 3? 6, né? Ou tu pode simplesmente multiplicar esses dois caras, que ele também vai te dar um denominador comum entre eles, certo? Então 2 vezes 3 vai dar 6. O que acontece, gente? Muitas vezes, quando tu multiplica esses dois caras, tu pode chegar num número maior do que 6, né? Um número grande, assim, tipo, talvez 12, enfim, qualquer número que seja maior, 30. Dá para fazer? Dá. Só que lá no final, tu vai ter que simplificar as tuas frações. A gente conversa um pouquinho sobre isso depois. Sendo assim, gente, achamos um denominador comum, o que tu vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, como eu falei, é um procedimento mecânico, certo? Então deixa eu só montar as flechinhas para a gente aqui. Vamos montar dos dois lados, certo? O que vai acontecer? Tu vai pegar esse cara aqui, que é o teu denominador, tu divide pelo de baixo, então divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Do outro lado, tu faz a mesma coisa. 6 divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Como assim? Olha só. 6 divide por 2 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Pega esse sinal que está aqui e joga ele aqui para baixo. Então aqui vai ser mais. Se fosse menos, tu jogava o menos. Tá? E 6 divide por 3 vai dar 2. E 2 vezes 1, 2. Nossa resposta aqui, então, vai ser 11 sextos, que não tem como simplificar, né? Para alguns que são um pouquinho mais criativos, a gente pode chamar isso aqui de regra do macaco. Olha só que bonito meu macaco. Né? Ó, macaco. Certo? Bom, e o que acontece se nós tivermos um caso tipo esse aqui, ó, que ele é maior, né? Como que eu faço essa soma? Gente, exatamente da mesma forma. Nós pegamos e encontramos aqui, então, um denominador comum para esses 3 denominadores aqui, que é um cara que estaria na mesma tabuada de todos eles. Gente, de novo, tu tem 3 formas de fazer isso. Por MMC, ou pensando e vendo qual número está presente nas 3 tabuadas, ou multiplicando esses 3 caras. Se eu fosse multiplicar esses 3 caras, eu teria aqui 4 vezes 3,
que vai dar 12. 12 vezes 2, 24. Eu poderia pôr o 24 aqui. Certo? Daria para fazer. No final, teria que simplificar. Mas, se eu pensar um pouquinho, o que eu tenho? O 12, né? O 12 tem na tábua do 2, o 12 tem na tábua do 3 e o 12 tem na tábua do 4. Então eu posso pôr o 12, que vai simplificar a minha vida, porque eu sei que vocês conseguem pensar aí em quem seria um cara na mesma tábua de todos eles. Feito isso, aplica aquele procedimento mecânico que a gente já conversou. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Isso para todos os termos e sempre respeitando os sinais que estão aqui na frente. Então eu vou ter aqui 12 dividido por 2, que vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Esse cara vem para cá. 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 2, 8. E aqui 12 divide por 4 vai dar 3 vezes 1, 3. Resolve então essa operação aqui, que nós teremos 18, 21, 29, 12avos. Essa é a nossa resposta, certo? Bem tranquilo. Também não dá para simplificar aqui, então segue a vida, essa aqui é a tua resposta. Fizemos então as ideias de soma, fizemos as ideias de subtração, que são iguais às de soma, né? Sempre respeitando aqui, se for um menos, coloca um menos ali. E agora, gente, o que é mais fácil nas operações com frações, que é soma e multiplicação e divisão. Gente, multiplicação é o mais barbado. Multiplicação, tu simplesmente vai fazer o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Só isso. Então, 3 vezes 1 vai dar 3. E embaixo, 2 vezes 3, que vai dar 6. E essa é a nossa resposta. Lembrando que aqui é possível simplificar, né? O que é simplificar uma fração? Dividir tanto em cima tanto quanto embaixo por algum valor para reduzir ela, né? Tornar ela equivalente. Até vou trocar a cor aqui, depois eu faço um vídeo só falando sobre isso. Aqui, por exemplo, ó, 3 e 6, eu posso dividir em cima por 3 e embaixo por 3, que eu vou ter na resposta ali, então, uma fração equivalente a essa, mas a mais simplificada possível, que é 1/2. E essa aqui seria a minha resposta final. Beleza? E aqui, nessa última, que é na divisão, como que nós fazemos divisão de fração? Gente, o método que eu acho mais seguro para a gente fazer e evitar que a gente erre é o seguinte: pega a fração que está na frente e copia ela. Certo? Então, tu copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, tu vai copiar aqui a primeira e a segunda tu vai inverter. Era 5/3, vai ficar 3/5. Certo? Sendo assim, agora tu só resolve a multiplicação, que é fácil a multiplicação, não tem como errar, né? Que é o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. E nós teremos, então, 9/10 como resposta. Beleza? Espero ter ajudado vocês e qualquer coisa me chame. Até mais.